Olá a todos, eu sou Adam Mello, adestrador profissional da Academia Canina Outro Patamar. E seguindo nessas notícias, a notícia dessa semana é que no Aeroporto Internacional de Miami está sendo usado cães farejadores para descobrir se pessoas estão infectadas de Covid-19. O interessante é que, segundo essa pesquisa, os cães eles têm um acerto de 99% para identificar as pessoas infectadas, sejam elas funcionários do aeroporto ou passageiros. As pessoas que são identificadas, elas são levadas, são recomendadas a fazer um teste rápido e aí se comprova que elas têm ou não a doença. Então, esse projeto é uma parceria do Centro Global de Justiça e Ciência Forense com a Universidade Internacional da Flórida. O projeto não é algo pioneiro, é algo novo. Está sendo usado 2 cães, um belga malinois e um pastor holandês, e os 2 cães eles estão sendo testados justamente por isso. Apesar de parecer uma coisa totalmente inovadora, ela não é. Cães medicinais, cães que são usados para testes, para descoberta de doenças na medicina, não é algo tão incomum assim. Hoje em dia nós já temos cães que conseguem descobrir pessoas que têm ataques epilépticos, problemas cardíacos, câncer, por exemplo. Então é um trabalho que já é desenvolvido há um bom tempo, mas agora está sendo adaptado para a Covid. Tem um filme, inclusive, o Te Amarei Pra Sempre. Eu acho que todo mundo já assistiu esse filme, o cachorro que fica esperando no trem. Então, por exemplo, no filme lá, o cão ele começa a latir, ele começa a ficar agitado, ele começa a perceber que o dono dele estava entrando no início de parada cardíaca. Isso acontece mesmo, tem cães que são treinados para isso. Eu não vou entrar no mérito do filme, do que aconteceu ali, mas é só para vocês terem em mente que isso não é algo totalmente fora da realidade. Esses cães, eles identificam os passageiros ou pacientes que estão infectados através da máscara. Por quê? Porque quando nós contraímos alguma doença, a gente acaba secretando um cheiro que para os cães é identificável. Esse cheiro, que é através do suor, através da respiração, é o que eles identificam e mostram para poder ser descoberto e ser feito o teste. O interessante disso é que, por exemplo, o teste rápido, apesar de toda a tecnologia humana que nós temos, nenhuma tecnologia ainda é capaz de ter a velocidade de processamento dos cães. Por quê? Porque o cão ele fareja e identifica imediatamente se a pessoa tem ou não tem aqueles sintomas. E quando eu digo sintomas, não é apenas a questão da doença, da secreção e tal. É muito comum, inclusive, nos aeroportos eles são bem utilizados os cães farejadores para encontro de drogas, encontro de dinheiro, para ser encontrado pessoas, para ser encontrado materiais químicos que podem ser explosivos. Então, o cão farejador ele já é uma coisa comum, só que esse trabalho agora está sendo direcionado para a Covid, e é isso que é pioneiro. Então, se a sua pergunta é, o meu cachorro sabe que eu tenho Covid? Bem, provavelmente sim, só que não tem como exatamente ele te falar isso, porque precisa passar por um treinamento específico. No vídeo anterior eu até falei sobre isso, sobre a questão de que cães eles precisam ter uma questão física mesmo, uma questão genética de predisposição a certas atividades. Isso vai através de anos e anos de adaptação. Nós, seres humanos, modificamos a raça canídea para trabalhar para nós, e inclusive o olfato. Esses estudos já mostram que cães são extremamente confiáveis para esse sentido. Até pouco tempo atrás, quando era usada cães para encontrar drogas, por exemplo, se era indicado o cachorro passar a pata, arranhar para mostrar que ali é onde estava alguma coisa, algo ilegal, por exemplo, a droga, por exemplo. Por conta de alguns problemas que a polícia mesmo teve com isso, no sentido de que, por exemplo, vamos supor que um cara, algum tipo de traficante que tenha influência política,
tenha seu carro danificado pelos cachorros, porque o cachorro pegou, arranhou e descobriu que tinha droga lá. Esse cara ele pode muito bem processar o Estado por danos materiais e o Estado é obrigado a pagar ele pelos danos. Então o cara que comete o crime ele acaba ainda sendo ressarcido pelo Estado. A maneira que foi encontrada para acabar com isso foi de ensinar os cães a não mais passarem a pato, não mais arranhar, e se latir. Latir, rosnar, criar outros mecanismos para identificar esse tipo de conduta. Então, como que é feito? Eu vou simplificar ao máximo aqui. Mas vamos supor assim, é quase igual uma brincadeira de... Sabe aquela brincadeira que a gente fica fazendo com as crianças? De onde está o brinquedinho? Vamos supor que é isso aqui. O cão, existe um processo de identificação, um processo de interesse. Geralmente se é usado bolinha, se é usado brinquedos. Por quê? Porque é muito melhor brinquedos do que petiscos. Primeiro que você não quer que o cachorro coma droga. Segundo, que a comida ela é relativa. Se você, por exemplo, se o cão já está satisfeito, se o cão já está saciado, ele não vai ter interesse em petisco, ele não vai ter interesse em comida. As outras coisas são muito mais interessantes do que comida. Viciar o cachorro numa bolinha, num brinquedo é muito melhor. Por quê? Porque você desperta o instinto de caça do cachorro. Você desperta uma coisa que já é natural para ele, que é caçar e apresar. Por que é natural para eles? Porque é assim que eles viviam. Cães precisavam caçar e apresar, matar para poder sobreviver. Então, identificar cheiros, identificar certos, localizar mesmo certos objetos é uma coisa que eles faziam antes da gente. Nós humanos só pegamos essa habilidade e adaptamos para nossas necessidades. Como você começa esse treinamento? Você pega, você coloca na frente do cão. Quando o cão começa a se aproximar do objeto que tem a droga ou que a pessoa queira treinar, você premia ele. Você premia ele jogando a bolinha, você premia ele fazendo um cabo de guerra, você faz uma festinha. O cão gradativamente vai entendendo que toda vez que ele sente o cheiro, aquele cheiro específico, ele vai ser recompensado. Então encontrar aquele cheiro específico é bom. Por isso que cães farejadores, eles são separados. São separados por funções. Funções de guarda, funções de... O que eles vão procurar? Vai ser bomba, vai ser pessoa, vai ser droga, vai ser objeto. Então, todos os cães farejadores não é o mesmo cachorro que tem várias funções. São sempre categorias específicas. Então, o trabalho de farejar, nesse caso, ele começa assim. Você premia um pequeno comportamento agradável a ele. O cachorro ele não vai ter contato direto com a droga. Ninguém vai pegar cocaína, vai pegar maconha e passar no nariz do cachorro. Não é isso, ele não precisa disso. Coloca assim objetos com pequenos furinhos, aí guarda, aí pronto, coloca o objeto. Aí faz um jogo de cadeira assim, aí ponto. Quando o cachorro entende que ele tem que se aproximar do cheiro, ele vai se aproximar. Quando ele se aproximar, premia ele. E a partir disso, você vai dificultando. Você vai dificultando a atividade. Então a atividade que começava só com 2 brinquedinhos, só para o cachorro identificar, começa a ser 3 objetos. Depois começa a colocar o objeto e botar uma outra caixa. Depois você coloca o objeto e esconde debaixo da terra. Depois você coloca... E aí o cachorro vai dificultando o processo para poder ele entender que não importa a situação, ele tem que encontrar aquele cheiro. Mas aí vem a pergunta. O meu cachorro sabe que eu tenho Covid? Ele sabe que eu tenho diabetes? Ele sabe que eu vou ter um início de parada cardíaca? Aí, provavelmente sim. Porque, como eu disse, quando nós estamos doentes, a gente acaba secretando alguns cheiros diferentes. Esses cheiros que não são perceptíveis para nós, mas nossos cães sentem, né? Porque como a habilidade principal de um cão é o faro. Mas mesmo que ele saiba, não tem como ele te avisar. Então, por isso que precisa ter esse trabalho de adestramento. A gente não ensina o cachorro a farejar, a gente ensina o cachorro a identificar para nós. Esse que é o processo. A gente não vai lá e ensinar, ó, cachorro, isso aqui é droga, isso aqui é bomba, isso aqui é Covid. Não, a gente só vai dizer pro cachorro, olha, quando você sentir esse cheiro, me avise. E esse que é o processo de adestramento. Então, por isso que ele tem que ser palpado em etapas. Porque se eu pulo etapas,
fica mal feito. E aí quando tem um processo de trabalho de 6 meses, de 5 meses, quando eu estou lá na frente, eu não consigo reivindicar obediência da maneira que eu quero, por exemplo. Então, o nível militar, o nível medicinal de treinamento de cães, ele é algo extremamente exigente. Exigente no sentido de ficar bem estável, bem controlado, sem sair do padrão. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina e sempre os mesmos trabalhos. Um trabalho que ficou muito legal, que eu gostei muito, que eu presenciei, foi um cliente que a gente estava fazendo um serviço, era umas 8 horas da noite, assim, estava bem escuro e o cachorro era muito viciado na bolinha dele. E aí o meu cliente pegou e falou que não, ele vai buscar mesmo no escuro, porque o cachorro gostava bastante. Ele pegou a bolinha, ele cuspiu na bolinha, mexeu assim e jogou. Na hora que jogou, a bolinha foi era um campo aberto assim, e aí ela se meteu assim atrás de um monte de galho, um monte de árvore assim, e o cachorro foi atrás da bolinha. Demora muito, o cachorro volta com a bolinha normalmente. Por esse sentido, muita gente poderia pensar que, nossa, mas está escuro, como o cachorro enxergou? Simples, ele não enxergou, ele foi através do faro. E ele se orienta justamente pelo faro dele. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de trabalho de faro. Claro, na medicina e na questão militar é algo muito mais exigente, mas o seu cão, mesmo tendo essa habilidade, de nada adianta se você não treiná-lo, se você não criar um vínculo com ele e criar maneiras dele se comunicar com você, para ele saber se você está bem, se você não está. Então essa foi a notícia da semana. Sigam as redes sociais da Academia Canina. Nós temos Facebook, Instagram, estamos no TikTok, aqui no YouTube. Então acompanhe nossas redes sociais, comente e façam perguntas sobre adestramento e terapia canina, que nós vamos responder sempre na medida do possível, tá bom? Obrigado, tchau!